Fala galera cripto, sejam todos bem-vindos ao Cripto Raiz e hoje é um orgulho muito grande estar aqui com o Andrezão, esse cara que sabe muito do mercado cripto e hoje ele vai nos presentear com a análise dele. O que tu tem para nós hoje aí, André? Fala galera, tava até, enquanto falava aí, tava dando uma olhadinha aqui o mercado subindo, dando uma bela pumpada aqui, depois dessa queda, essa captura de liquidez que a gente teve. Então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui e eu vou passar minha análise para vocês aí, pensando um pouquinho mais para frente. Tá bom, posso botar teu gráfico aqui? Pode, um pouquinho, parei, deixa eu puxar aqui. Aí, tá na tela. Pode colocar, tá na tela. Bom, então aqui eu desenhei esse canalzinho de alta que estava se formando. E qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia aqui, na verdade, enquanto muitas pessoas falavam em acumulação, a minha ideia é que não estava ocorrendo uma distribuição nessa região. Tá? Eu penso que a queda não para por aqui. Eu vejo muita gente falando que este vai ser o fundo antes de bater um novo topo. Não é o que eu acredito, tá? Eu realmente acredito que a gente recém iniciou essa pernada de baixa. E até deixa eu colocar no 4 horas aqui. Vocês vão perceber que a gente rompeu este canal para baixo, tá? Hoje. É claro que o diário ainda não fechou, mas o primeiro teste que a gente fez aqui no canal, ó, tá? A gente bateu e rejeitou. Qual que seria o ideal? O ideal seria voltar para dentro deste canal e ficar trabalhando ainda nele durante um tempo, tá? Até mesmo porque, se isso acontecer, e porventura a gente vier um pouquinho mais acima, novamente, em torno de 98, 100 mil dólares, eu entendo que é mais uma zona de venda, tá? Eu não penso mais em compras nessa região aqui. Não penso mesmo em compras, tá? Eu vou dizer para vocês onde eu penso que deve ser efetuada uma compra e uma compra pesada. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma análise mais de longo prazo, tá? E não uma análise tão curta. E algo que eu gosto muito de analisar é o MVRV. Então, eu já coloquei aqui, ó, MVRV em 0,8, tá? 0,8 do MVRV, ele vai estar em torno de 45 mil dólares, mais ou menos. Então, eu deixei aqui como uma margem de 48 a 43. Porque se o Bitcoin chegar nesta região, tá, eu entendo que tem que comprar de olhos fechados. É uma região de fundo, né, que geralmente o mercado mostra que é um fundo majoritário antes do próximo ciclo de alta. Eu vou pedir para que tu coloque para mim a tela do Realized Price aqui para mim. Tá na tela já. Tá na tela? Então, o que eu quero que vocês verifiquem, ó? Qual que é o preço realizado hoje do mercado? Tá? Ele está em torno de 56 mil dólares, tá bom? E eu quero que vocês observem que os fundos de mercado, eles sempre são estabelecidos abaixo do preço realizado. Então, aqui a gente teve o nosso fundo, ó, de mercado. Vamos dar um zoom aqui, ó. Tá, ó. Agora, nesse último ciclo, a gente teve o fundo de mercado estabelecido abaixo. Aqui também foi o fundo de mercado aqui também lá em 2018, ó, tá? Dezembro de 2018, ó, foi abaixo, tá? E se a gente for calcular, isso dá em torno de 0,7, 0,8 do MVRV. Então, é justamente por isso que eu penso que esta zona é uma zona crucial e que, se chegar, eu não posso afirmar que vai chegar também, né? Mas eu estarei pronto para comprar e comprar pesadamente nessa região. Eu não acredito que a gente vai fazer um fundo agora aqui e bater um novo topo. Então, eu não sei o que tu tem aí, Edu, para nos mostrar, mas essa é a minha ideia, tá? Não,
Perfeito. Essa tua análise aí, inclusive, é muito... Deixa eu até botar nós aqui na tela agora. Essa tua análise é muito interessante, até mesmo para caso o mercado continue nessa queda atual que ele está, para saber pontos que é para realmente encher a sacola. Então, Exatamente. eu acredito que a gente possa fazer uma armadilha nesses níveis por causa das zonas de liquidez, inclusive eu vou mostrar para vocês, mas a verdade é que a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Então, deixa eu até puxar meu gráfico aqui. E vou continuar mais ou menos aqui do raciocínio dos últimos vídeos até. Tá. Sim. Tá tendo aqui uma divergênciazinha, perfeito. Tá, show. Verdade, bem observado. O que nós podemos falar aqui que é incontestável, tá? Nesse momento, porque o teu viés agora é mais de baixa. E o que eu vou estar colaborando aqui com a tua análise, por exemplo? O que é incontestável? Semanal, Bitcoin tentou fazer um pivô de alta. Falso rompimento, falhou. Isso aqui é, no mínimo, um sinal de atenção. O diário aqui a gente observa com mais detalhes, né? Inclusive, nós comentamos que essa zona aqui, ó, acima do pivô, era uma zona que tinha muita liquidez. Então, quando o mercado rompeu ela, fez uma boa limpa e agora está voltando abaixo da cabeça do pivô, que é esse topo. Que é a mesma coisa que eu mostrei lá no semanal. Só que aqui nós temos o que caracteriza uma armadilha. Por que uma armadilha? Uma armadilha porque nós tivemos o candle fechando acima do nível e depois foi abaixo. Então isso aqui é uma armadilha. Lá no semanal nós temos um falso rompimento. Tá? Então muda um pouquinho. Mas é o mesmo sinal que nos mostra que nós devemos ter uma atenção muito grande. Agora, o que eu venho mostrando nos mapas de liquidez? Ó, essa zoninha aqui, ó, desse fundinho que tem vários eventos técnicos, tem muita liquidez para pegar. E mais aqui abaixo também vai ter. Então, é inquestionável. Aqui nós temos um sinal negativo. Então, nós podemos sim ver a continuação dessa queda. Bitcoin, tirando lá o mensal ou tempos gráficos maiores, inquestionavelmente está numa tendência de baixa. E a regra é clara, a partir do momento que nós rompemos esse fundo, nós podemos projetar isso aqui para baixo. Inclusive, ó, isso aqui foi um pivô bem perfeito. Ó. Vamos pegar a retração, vamos botar lá do topo até o fundo. Até onde foi esse repique do Bitcoin? Foi exatamente lá no 0,382. Então, a regra é clara. Nós rompemos aqui essa linha de tendência, fez essa retração até 0,382, perdendo esse fundo, nós vamos poder projetar esse movimento para baixo. E aí, qual é essa projeção, então? Vamos fazer aqui agora. Essa aqui. Daí o primeiro alvo vai estar lá no 71.450, aproximadamente, depois lá no 66.280, depois lá no 58.740. Arredonda aí para 58.750 e depois lá o quarto lá no 54.630, tá? Isso aqui é inquestionável, análise técnica. Só que eu tenho um ponto de atenção nessa zona aqui, ó, porque o que vai acontecer se o Bitcoin chegar nessa zona? Eu vou mostrar exatamente agora para vocês, ó. Deixa eu puxar aqui as liquidez. Esse é o gráfico mensal. Deixa eu até dar uma atualizada nele. Que faz tempo que ele estava aberto. Aqui, ó. Nós temos nesse momento muita liquidez aqui para limpar embaixo. Tá? A maior delas está logo aqui abaixo do preço, que é justamente naquela zona que eu mostrei no gráfico agora há pouco, que é justamente ela. Então a gente sabe que como aqui tem muito evento técnico, muitas vezes o preço bateu e subiu, é normal que aqui crie um suporte e dentro
e abaixo dele vai ter bastante liquidez, que a gente confirma aqui pelo mapa. Só que qual que é a questão aqui, ó? Nós já estávamos mostrando que pelo mapa mensal há algum tempo, nós já mostrávamos isso, que a liquidez antes estava muito... Eu estou errando a ferramenta lindo hoje. Estava muito desproporcional para baixo. Ou seja, isso aqui vai criando vulnerabilidades no mercado. Então, baixando aqui os tempos gráficos, ó, vamos para os 7 dias agora. Estava exatamente assim anteriormente também. Agora, observa como já virou nesse momento. Nesse momento virou. Nós temos muito mais liquidez para cima do que para baixo. Inclusive, olha a desproporção da liquidez curta aqui para cima do que aqui para baixo. Em termos de tamanho. É muito desproporcional, ó, o tamanho. Então, nós já estamos nesse momento criando vulnerabilidades de curto prazo. Ó, pegar o 3 dias aqui também, ó, tem muito mais caminho aberto para cima, que essa é a liquidez barata. É a liquidez fácil de ser buscado. Quando a gente olha os mapas maiores, é aquela liquidez mais estrutural, que tem um custo muito mais elevado para atingir. Então, essas aqui que nós estamos vendo agora são as mais fáceis do mercado pegar. E nesse momento nós estamos vendo mais vulnerabilidade aqui para cima do que para baixo. Tá? Só que, ó, vindo agora para o 3 meses, a gente vê algo bem parecido com o gráfico mensal. Ó. Nessa região aqui tem muita liquidez mesmo. E quando a gente começa a ir mais para cima, qual que é a situação? Ó, a gente já começa a ver uma desproporção muito grande da liquidez para cima em relação para baixo. E agora todos esses mapas que eu vou mostrar, ó, é a liquidez estrutural. E todos eles têm muito mais para cima do que para baixo. Claro que eu já mostrei até em outros vídeos, ó, que eu estava de olho nesse nível aqui, ó, que tem bastante liquidez, que é justamente na perda desse fundo. Perdendo esse fundo, a gente projeta esse movimento para baixo. Só que, como eu estou observando esse nível de liquidez em toda essa zona bastante elevado, se porventura a gente fizer uma captura dessa liquidez, fizer uma armadilha nesse nível, aí eu penso seriamente em ficar muito bullish. Por quê? Porque toda a vulnerabilidade dos mercados futuros vão estar apontando para cima. Só que tem um detalhe. E o que tu me disse ali, ó, tu me preocupou. Tu disse que o sentimento do mercado era que nós faríamos um fundo aqui, né? Por essa zona. Ou por aqui onde a gente está. Isso é ruim, porque se o mercado chega nesses níveis, vamos supor que ele dá uma paralisada, dá uma lateralizada, e está todo mundo acreditando que vai virar. Se todo mundo estiver acreditando que vai virar e começar a comprar, nós vamos cada vez mais apresentando liquidez aqui para baixo, o que vai estar contribuindo para, de fato, nós vermos a continuidade desse movimento de queda. Então, para mim, aqui, ó, nessa zona, é uma zona de ponto-chave. Por que é uma zona de ponto-chave? Se o mercado limpar toda essa liquidez, todos os mapas estiver apontando que a maioria é para cima agora, e fizer uma armadilha nesse nível, eu fico bullish. Mas aí, com certeza, eu estou contigo. Perdendo esse fundo é a continuação da queda. Não tenha dúvida, tecnicamente falando. Eu só chamo a atenção para o fato de como os níveis de liquidez estão nesse momento. Então, qual é o melhor dos mundos para mim nesse momento? Não é nem a gente vir aqui para cima agora, limpar toda aquela liquidez de curto prazo que nós estamos vendo, para depois cair mais. Inclusive, se fizer isso aqui nesse momento, começar um repique, começar a limpar muito essa liquidez aqui de cima, eu até vou ter que esperar um sinal muito mais robusto para acreditar em alta, porque a probabilidade para mim ainda vai ser de continuação de queda, justamente para pelo menos nós fazer uma boa limpa nesses níveis aqui de baixo. Isso aqui eu acredito que vai limpar tudo. Então, qual é o melhor dos mundos para mim nesse momento? É, de fato, o mercado continuar caindo, limpar tudo que tem que limpar, o sentimento do mercado tá assim, ó, todo mundo acreditando que é o fim do mundo,
aí as coisas vão estar lindas, principalmente se vier algum padrão técnico que colabore para isso. Tá? Deixa eu voltar aqui para o gráfico agora. Ó. E é basicamente isso, então. Para pensar em alta nesse momento, para pensar em alta, nós precisamos formar algum padrão, porque os sinais, a partir do momento que fez essa armadilha aqui, ó, é mais sinal negativo. Inclusive, nós podemos projetar, pensando num prazo um pouquinho menor, ó, isso aqui. Ó. Eu até vou ser conservador, tá? Não vou nem pegar essa sombra mínima, eu vou pegar mais esse nível aqui. Ó. Primeiro alvo já está lá nos 85,470. Segundo alvo já está lá nos 82,450. E o terceiro alvo está lá nos 78,300 aproximadamente. Então, só o fato de ter feito essa armadilha, perdido esse fundo, opa, o mercado agora vai ter que fazer um movimento para que a gente volte a ficar bullish nesse momento. Agora eu não consigo ficar bullish. Eu vou começar a pensar em ficar bullish se por essa zona aqui a gente fizer aquele padrão que eu falei para vocês, limpar tudo, o sentimento do mercado estar muito negativo e fizer um trap nesse nível. Inclusive, qual que era a zona que tu falou mesmo lá do que poderia buscar exatamente do indicador lá? A que tu acreditava que qual que era mesmo? $45? É verdade, era abaixo desse fundo, lembrei agora. Bem, se chegar lá, não tem que pensar, né? Imagina, nós vamos estar... É oportunidade de ouro, 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 ouro mesmo. Um pouco atrás também. Então, acho que é uma região para tomar bastante cuidado, por enquanto, né? Não acreditar num rompimento que vai sair cantando pneu e vai romper a alta histórica. Eu acho que é uma região para tomar bastante cuidado, pé no chão, cabeça no lugar e principalmente deixar o mercado mostrar, né? Para onde ele vai. Eu tenho já a minha posição, eu tenho meu setup armado já. Estou bem tranquilo quanto a isto. E o pessoal aí tomar um pouco cuidado nessa região, tá? Para não ficar preso. Então, eu acredito que até possa ser uma região para fazer algumas compras, mas com a mão muito leve mesmo. Eu acho que na atual conjuntura é primordial que as pessoas tenham um pouco de caixa no mínimo, tá? Um pouco que eu digo, um caixa até relevante neste momento. Tá? Quantos por cento? Isso aí vai muito de pessoa para pessoa, tá? Muito de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, acredito que uns 50% seria bom de caixa. Tu tá bem... Uns 50% de caixa. Tá bem bearish. Eu tô bem cauteloso. Não, perfeito. É até bom ter visões que tem muita semelhança, mas que também tem as... Eu já vejo mais bullish o Bitcoin. Tu já tá mais pro lado bearish. E tudo certo. Inclusive, eu vou rapidamente aqui, ó, colaborar contigo, ó, na tua visão. Que, inclusive, isso aqui eu chamei a atenção pro pessoal na época, ó. Inclusive, todo mundo estava falando dessa maldita média de 50 períodos no semanal ou da 365 no diário, que é a mesma coisa. O que a gente observa nos ciclos passados? Ó? Vamos começar por aqui embaixo até. Ó. Vamos começar lá em 2013. Bitcoin testou média de 50, rompeu, pivôzão aqui de baixa. Isso aqui foi um ciclo de baixa que nós tivemos, tá? Que foi lá de 2013 e de 2013.
Aqui nesse outro, Bitcoin, testou a média de 50, perdeu ela, retestou, pum, pimba para baixo. Ciclo de baixa. Aqui a mesma coisa no nosso último ciclo. Perdeu, ó, testou, segurou. Testou aqui, segurou. Aqui perdeu, retestou, pimba para baixo. O que aconteceu agora no Bitcoin? Tá, esse primeiro movimento não vamos nem contar. Primeiro movimento segurou, segundo movimento segurou, terceiro movimento não segurou, não chegou a fazer o reteste lá perfeito, mas foi quase. E agora tá nessas. Nos ciclos passados, perder essa média, seja a 365 no diário ou a 50 no semanal, nós indicou uma pernada para baixo. Eu sempre utilizei ela, viu, Edu? Sempre utilizei ela, a de 365, e eu sempre confiei muito e utilizei esse setup, né? Perdeu a média e não volta acima dela, eu já encaro como um bear market, até porque quando a gente olha para a esquerda, a gente tem que pelo menos visualizar o que ocorreu. Quer dizer que vai sempre se repetir? É claro que não. O mercado é dinâmico, ele muda. Mas, se a história está me mostrando que isso ocorreu, não vou eu aqui lutar contra isso também. Então, por isso que eu estou mais cauteloso, estou me protegendo, né? E vou aguardar o mercado agora me mostrar. É o que eu digo. Se eu tiver errado, eu engulo o choro e compro mais caro. Ponto final. O mercado é assim. Não, com certeza. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa. Lembra do indicador, o alternativo lá do sentimento, que estava todo mundo utilizando sem parar? E eu te falei, quando todo mundo usa algo, perde eficiência. Se eu não me engano, deu a coincidência de eu falar aquilo na época e foi uma das primeiras vezes que o indicador falhou, entre aspas. Porque era todo mundo usando. O que eu vi, eu percebi, porque eu faço análise de sentimento vendo o que o pessoal está falando. Eu tenho indicadores que pega lá da gringa e eu faço análise de sentimento do jeito manual aqui no Brasil. E uma coisa que eu percebi é que estava todo mundo falando dessa média móvel de 50. Estava todo mundo falando. E quando está todo mundo falando, inclusive eu vi muita gente falar a mesma coisa. Perdeu média móvel de 50, faz o reteste, vende, que aqui vai explodir para baixo de novo. Daí eu pensei, opa, se tiver todo mundo alinhado nesse pensamento, tiver vendendo aqui e criando cada vez mais liquidez aqui para cima, eu ia ficar mais bullish. Só que isso aí eu tenho que ver com o movimento sendo feito, né? Só que, claro, pode ser que de fato ocorra de novo. Só que como estava todo mundo falando disso, já me chama atenção. Eu já começo a ficar um pouco descrente. Porque assim, isso aqui sempre aconteceu. Mas teve vários fatos no Bitcoin que antes nunca tinham ocorrido que vem acontecendo. Seja retestar um topo histórico, seja buscar uma média que nunca tinha buscado, algo assim. Então o Bitcoin ele vem quebrando padrões, né? Então esse aí eu pensei, opa, como tá todo mundo falando, ele já tá muito popular, pode ser que mais um seja quebrado. Como pode ser que funcione? Não tem como saber. Por isso que é sempre bom analisando movimento por movimento, atualizando os indicadores e ver, né? Na prática. Mas agora o que eu quero deixar bem claro aqui também é o seguinte: não vai deixar para querer comprar somente na região de 0,8 do MVRV, porque pode não chegar. Qual região que eu penso ser uma boa região para compra? A partir de 75 mil dólares. É uma região que eu já considero excelente para começar a comprar. Tá? Dessa região para baixo, na minha opinião, é compra obrigatória. Compra obrigatória. Muita gente vai falar, agora perdemos o mensal. E aí muita gente vai começar a vender. Só que é totalmente oposto para mim. Quando as pessoas começarem a vender, é justamente quando eu vou começar a querer comprar. Efetivamente, vou começar a gastar caixa. Então, fiquem espertos quanto a isso também, porque não é porque nos outros ciclos a gente chegou nessa região que eu vou esperar chegar lá para comprar tudo. Eu não vou fazer isso, não. A gente começa com uma estratégia de compra em regiões um pouquinho maiores, com a mão mais leve, e vai pesando à medida que o mercado cai. Até chegou nessa região de 0,8,
aí a compra é pesada. Aí gasta todo o caixa, senta e espera. É a minha opinião. Foi meio radical gastar todo o caixa. Ah, não. Região de 0,8 para mim é para comprar e ponto final. Gasta todo o caixa e espera. Eu te achei radical porque nessa região eu nem vou ter mais caixa. Então tá, acho que por hoje é isso, né? Isso A aí. gente conseguiu abordar bastante temas aqui. É Então isso aí. podemos estar finalizando aqui então com vocês, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comentem aí. Já compartilha esse vídeo, devia ter pedido isso antes, né? Já dá o curtir. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grandíssimo abraço para vocês então e até mais. Um abraço, pessoal. Compre Bitcoin.